amigos e amigas do Movimento Econômico. Estamos aqui com mais um Papo de Negócios. Desta vez aqui no escritório do Ivo Barbosa, aqui no Recife Antigo, na Rua do Brum, com Alexandre Albuquerque, mais uma vez para nos esclarecer sobre as mudanças que vêm aí pela frente com a reforma tributária. E hoje nós vamos falar sobre o setor do varejo. E essa reforma vai afetar não só o varejista, mas também você que é consumidor, que compra ali no supermercado, que compra na loja. Isso vai refletir nesse custo, nesse dinheiro que você está pagando ali na hora que você efetua a sua compra. O varejo está na vida de todo mundo, né? O varejo, eu acho que ele acaba permeando todos os setores, porque no dia a dia o cidadão lidar com o varejo. É no varejo que eu faço minha compra, é no varejo que eu tomo o meu serviço. É quem está ali mais próximo do consumidor, é o varejo. E o impacto que o varejo sofrer é o impacto que o consumidor vai sofrer. Então vem lá de cima, desde o varejista até o consumidor final que está comprando ali no caixa, né? No balcão. Agora, Alexandre, como a gente já tem tratado aqui, né, em outros episódios, a reforma tributária, o nosso sistema tributário, ele é um emaranhado, né? Um emaranhado de leis, de normas e o varejo certamente deve ser um dos setores que mais sente, principalmente as redes, né, que estão em vários estados, porque, como a gente já mostrou aqui em outros programas, cada estado tem uma forma diferente de tributar, né? Esse seria um segmento mais beneficiado dentro da reforma? Eu não sei se o mais beneficiado, mas acho que o varejo tende muito a ganhar com a reforma, principalmente do ponto de vista da simplificação, né? É muito comum, quando a gente está visitando clientes, quando a gente está acompanhando mais de perto o dia a dia de um cliente, a gente se assustar com a quantidade de funcionários que ele tem só para apurar o imposto devido. Então, porque no Brasil não basta pagar o imposto que eu devo. Eu pago para saber qual é o imposto que eu devo. Então, eu tenho que ter uma estrutura para fazer todas as minhas obrigações acessórias, para acompanhar todas as legislações tributárias, principalmente na tributação do consumo. Eu tenho aí 27 legislações tributárias diferentes. E aí, se eu tenho uma filial em Pernambuco, uma filial na Paraíba, uma filial na Bahia, cada filial dessa estará sujeita, provavelmente, a regras de tributação diferentes. Então, eu tenho que ter todo um apoio, toda uma estrutura de apoio que vá orientar como se dará essa tributação e vá apurar. Esse que nós estamos mais acostumados a chamar de custo Brasil é um custo relevante no varejo e acho que quem mais sofre disso é o varejo, porque a indústria normalmente ela está muito segmentada, então ela trabalha naquele produto e aquele produto tem poucas variações, mas o varejo tende a ter um portfólio de produtos maior e tende a ter uma variação de tributação maior. Então acho que o varejo ganha muito do ponto de vista da simplificação. Há varejistas aí com 80 mil itens, né, em Isso. estoque. Imagina, para cada produto você tem que ter um olhar, né? Nós chegamos a fazer uma pesquisa há alguns anos atrás em supermercados. A gente tem uma tradição, já acompanha o setor há muitos anos, e o que a gente percebeu é que apenas 25% dos itens comercializados num supermercado estão sujeitos à regra normal de tributação. 75% tem regra especial. Então, imagine o que é isso numa operação de um supermercado, de um mercadinho, porque não é tão diferente assim. A realidade do mercadinho, do supermercado e do hipermercado é muito parecida. Então, você ter uma estrutura capaz de controlar 75% das suas transações, porque elas têm regras especiais, porque para essas não basta simplesmente adotar a alíquota convencional, calcular o imposto como numa regra geral. Eu vou ter que, para 75% dos meus itens, ter um mecanismo de cálculo próprio, diferente do mecanismo geral. Então, isso o varejo sofre assustadoramente. Agora você imagina, você está falando aí de grandes redes de supermercados, você imagina um pequeno comerciante, um supermercado de bairro, né, que não tem essa estrutura toda, né, não tem esse back-office para poder dar esse suporte tributário e estar lá averiguando tudo direitinho. Como esse cara sofre e quanto ele não deve estar perdendo, né? Porque ele não deve estar com tanta atenção como deveria. Das duas, uma, ou das duas, duas. Ou ele está pagando imposto errado a mais, ou ele está construindo um passivo.
Então, amanhã ele vai estar sujeito a uma fiscalização que vai chegar e vai autuar. Então, é muito difícil no varejo hoje, pela experiência que a gente tem tido, que o varejo, após um processo de fiscalização, não experimente uma autuação. Porque tratou o item X de forma errada, porque a tributação do item Y não era essa, mas aquela. Então, a chance que o sistema tributário atual oferece para que eu erre é muito grande. E isso é um salto significativo. E esse pequeno tende a ser beneficiado? Isso simplifica, a reforma traz essa simplificação para ele também? Que Traz. atenção ele tem que ter a partir de agora? Traz. Pelo menos o que se mostra a reforma até agora, é preciso que a gente entenda que a gente está na fase de regulamentação e que novidades podem surgir. Sim. Mas a gente, apesar das regras de exceção e dos regimes especiais, da cesta básica, dos regimes com redução de 60%, a gente não tem grandes regimes diferenciados. São poucos os regimes diferenciados, serão regimes nacionais, então será de mais fácil o conhecimento, porque não só o contador de Pernambuco estudou aquele regime, mas o contador da Paraíba também estudou, o contador de São Paulo também estudou, e o advogado do mesmo jeito. Então vai ser mais fácil trocar figurinhas, mais fácil entender como aquilo de fato funciona e mais fácil trabalhar da forma correta. Acho que isso é importante. Lembrando, tem um ditado popular que diz que a bonança vem depois da tempestade, né? Depois da tempestade vem a bonança. Acho que a gente vai experimentar um pouco disso. Porque antes deste modelo novo entrar em vigor plenamente, lá em 2033, até lá, a gente vai ter uma complicação do sistema atual. Que é a transição, né? Se o que tem hoje é ruim, o que experimentaremos a partir de 2026 até 2032 é muito pior. Né? Eu costumo usar muito a referência do bode na sala. Acho que a gente vai experimentar muito essa história do bode na sala em 26, 27, 28, 31 e 32, que quando vier o novo imposto, a gente vai achar que é tão bom, tão maravilhoso, porque pelo menos tirou a catinga do bode na sala, né? Então, vai piorar sim. Esse é um alerta importante para o varejo. O varejo tem que estar preparado, que se hoje ele tem uma estrutura para administrar 27 legislações diferentes, né? Milhões de regras específicas, essa estrutura vai aumentar porque eu vou ter mais 2 impostos, mais 2 tributos, que não vão acabar com os outros. Durante todo o período de transição, a partir de 2026, eu vou ter que gerir o que já existe, então continuar apurando ICMS, continuar apurando ISS, e mesmo assim está pagando tanto o IBS como a CBS. E como é que vai ser esse cruzamento aí? Eu apuro de um lado para direcionar para o CBS e o IBS esse quantitativo, é isso? O que é que o regime de transição prevê? Em 2026, daqui a um pouco mais de um ano, entra em vigor o IBS e a CBS com alíquota de 1%. A CBS com 0,9% e o IBS com 0,1%. Não é uma alíquota relevante, mas é um novo tributo que eu vou ter que apurar. Então, vou estar pagando também esse, Vou estar pagando também mais esse 1%. Esse 1% vai ser descontado do PIS e da COFINS, porém, eu vou ter o trabalho de apuração de mais este tributo. Passado 2026, aí a gente entra na fase seguinte, onde a CBS é implantada integralmente, mas o IBS não. Então, acaba o PIS e a COFINS e entra a CBS. Numa terceira etapa, já em 28, começa a reduzir a tributação do ICMS e começa a implantar a tributação do IBS. Então, você vai ter essa redução gradual em 28, 29, 30, 31 e 32 do IBS, do ICMS e a ampliação da tributação do IBS, chegando lá em 32 para 33, com a redução integral a partir de 33 do ICMS e do ISS e a implantação integral do IBS. Mas quando eu me refiro que a gente vai ter um ambiente talvez de maior complexidade, talvez não, acho que com certeza um ambiente de maior complexidade é até a gente chegar em 2033. Sim. Porque a gente vai ter que conviver com o IBS, com a CBS, com suas regras próprias, que em parte são bem diferentes
do ICMS e do ISS, e ainda vai ter que conviver com o ICMS e o ISS, porque eles não vão morrer Não do vão dia para morrer. Vamos continuar com os impostos atuais, mais os novos. Exatamente. Né? Então é um trabalho a mais e esses varejistas precisam estar olhando para isso, Olha, precisam estar atento para quando a isso. gente diz que haverá uma simplificação, haverá em 2033. Sim. Mas para chegar em 2033, eu tenho um longo caminho e um caminho mais complexo do que o que eu vivo Longo hoje. e tortuoso caminho. Isso aí. Agora vamos lá, vamos falar então um pouco de coisa boa, né? Vamos falar de benefícios. Tirando essa parte aí desse bode que entra na sala e vai sair lá em 2032, quais são os benefícios que essa reforma traz para o setor? Olhando para o varejo, há uma probabilidade grande de ter uma redução da carga tributária total. Porque se a gente olha hoje, a experiência de Pernambuco, a gente tem uma alíquota padrão de 20,5% para o ICMS. A gente tem, para o PIS/COFINS não cumulativo, 9,25%. Então, a gente tem uma carga tributária que ultrapassa os 30%. Todos os indicativos do governo federal é de que esta carga tributária do IBS e da CBS devem ficar no patamar aí de 26,5%, 27%. Isso significaria, a princípio, uma redução da carga tributária, ao menos do que eu costumo chamar da carga tributária nominal. Aquela que está no papel, porque a carga tributária real vai depender muito da experiência de cada comerciante. Sim. E como da margem de lucro de cada comerciante, da forma de atuação de cada comerciante, aí depende muito. Mas acho que esse é um outro aspecto bem positivo. Afora a simplificação a partir de 33, essa perspectiva de se ter uma carga tributária menor, acho que é algo também positivo. Uma coisa que eu vejo como positiva também nessa sistemática nova é o próprio regime de não cumulatividade do tributo. Porque no ICMS hoje, e aí olhando isso sobre o aspecto concorrencial, no ICMS hoje eu tomo um crédito das compras que eu faço independente do meu fornecedor pagar ou não pagar. Então, se o meu concorrente que está ali, meu vizinho, compra de um fornecedor que não cumpre suas obrigações, ele acaba comprando por um preço mais barato. Mas, apesar deste fornecedor não cumprir suas obrigações, ele vai poder descontar como crédito o imposto desse fornecedor. Já eu, que compro de fornecedores regulares, que cumprem com suas obrigações, acabo comprando mais caro. E vou poder me creditar tanto quanto o outro. Então, o outro tem um preço mais barato, porque o fornecedor pratica, de alguma forma, uma irregularidade e não paga o tributo devido, mas credita o mesmo montante. Eu vou ter um preço mais caro hoje, né? E o meu fornecedor cumpre com suas obrigações. No IBS e na CBS, isso tende a mudar. Porque o crédito, pelo menos todos os indicativos que o governo e as sinalizações que o governo tem dado até agora, o crédito só será reconhecido depois de pago pelo fornecedor. Então, meu fornecedor precisa pagar o imposto para que eu credite. Se meu fornecedor sonegar o imposto, eu não vou creditar. Então, quando a gente olha isso sobre o aspecto concorrencial, eu ter uma condição concorrencial onde eu sei que os meus concorrentes, para descontarem do imposto dele a pagar, para se creditarem lá, vão precisar que os seus fornecedores também sejam regulares, vão precisar caminhar por uma cadeia produtiva regular. Isso traz para o contribuinte que cumpre suas obrigações um certo conforto de que estará concorrendo com igualdade. E força o mercado a se regularizar. E força o mercado a se regularizar. Essa coisa nova que vem com o IBS e a CBS, que a princípio gerou uma reação muito grande, muito forte, contrária, quando se diz que o crédito só vai ser possível se o fornecedor cumprir a sua obrigação. Quando a gente muda o olhar disso e olha isso sobre a perspectiva do bom contribuinte, para ele isso é uma medida corretíssima, porque ele vai ter a sua concorrência dada de forma muito mais leal.
né? Concorrer com alguém que não paga tributo é muito difícil. Verdade. E como a reforma ela repercute sobre o comércio eletrônico? Esse é um ponto de atenção relevante para o varejo, né? O comércio eletrônico como um todo, acho que não só sobre o aspecto tributário, mas no aspecto tributário também é um ponto de atenção para o varejo. Não tem como o varejo fugir do comércio eletrônico. O comércio eletrônico cada vez chega mais perto do consumidor, né? Hoje a gente vai, compra num site desse, num app desse de comércio eletrônico e ele entrega no dia seguinte em casa. É verdade. Né? Eu não me dou nem ao trabalho de ir ao centro da cidade, de ir a um shopping fazer uma compra. Né? Ele entrega em casa. Então, o comércio eletrônico, pelo comércio eletrônico, já é algo que merece atenção por parte do varejo. Outros aspectos se somam a isso. O próprio custo operacional. Quando a gente olha o varejo, que tem que ter uma loja física, pagando aluguel, água, luz, telefone, etc., e olha um comércio eletrônico que vai para um galpão, né, que tem um preço de aluguel mais barato, que tem uma estrutura operacional mais barata, tudo isso está no preço. Né? O que eu acho que, do ponto de vista tributário, é algo que precisa ser pensado. O governo deu o primeiro passo, mas não resolveu o problema. Apenas deu um passo. É a importação com tributação favorecida. Né? O Brasil vive uma experiência, ainda que limitada do ponto de vista do valor da compra, né? O que ficou conhecido como o imposto da blusinha. Sim. Isso para o varejo é extremamente danoso, porque esse produtor lá fora, a gente sabe que ele conta com um custo de produção menor, inclusive um custo de mão de obra. As garantias que são dadas aos trabalhadores em outros países não são as mesmas garantias que o Brasil oferece. Então a mão de obra lá é mais barata, o custo é mais barato e o produto é mais barato. Então, se esse produto entra no Brasil sem essa igualdade de tributação, a gente tem uma dificuldade enorme para o varejo. O varejo já sofre Já isso. sofre. Isso é uma reclamação geral do varejo. A atual estrutura de tributação favorece esse produto estrangeiro. No modelo novo, não. O produto estrangeiro tenderá a ter a mesma tributação que o nacional. Pelo menos nisso, toda a promessa que se tem é Mas nesse sentido. em 2032? Em 2032. E a gente há de também considerar qual a força que terá o governo de tributar esse produto estrangeiro. Porque a experiência que a gente teve o ano passado, quando o governo fez um movimento no sentido de tributar essas importações, foi uma reação popular grande e uma inviabilidade política. Todo mundo entendia que o certo era tributar o produto importado, que não dava para ter o produto importado uma tributação menor do que o nacional, mas não se conseguiu. O governo se intimidou, né? Isso. Retraiu. Então, esse ainda é um ponto que eu acho que deve ficar ali guardadinho de atenção e que o varejo não pode perder de vista, para que o governo, novamente, não perca força e tenha que ceder com regimes especiais e favorecidos aos produtos importados. Mas e os produtos do comércio eletrônico nacionais? Esses produtos do comércio eletrônico nacional, acho que, do ponto de vista da tributação, ela será igual. Tanto faz a tributação no comércio eletrônico como a tributação na loja física, ela será a mesma. E com um ponto importante, o sistema novo de tributação, ele tem uma característica bem diversa do que a gente experimenta hoje, principalmente com o ICMS, que é a tributação no destino. Então, o novo IBS e a nova CBS, né, principalmente o IBS, porque a CBS é federal, o IBS será pago ao Estado e ao município onde o consumidor mora. Então, se eu sou um consumidor de Recife, o produto pode ser fabricado em São Paulo, distribuído por Minas Gerais, revendido por uma loja do comércio eletrônico que está na Bahia, mas todo o imposto da cadeia vai ser recolhido em favor de Pernambuco e de Recife. Então, esse é um aspecto importante disso. Por outro lado, isso
traz uma outra reflexão, porque apesar da reforma dizer que a guerra fiscal acabou e proibir incentivos fiscais com base no IBS, ela permite que cada município e cada estado fixe sua alíquota. Então, eu posso ter, não se espera isso, mas também não se pode descartar, é algo que a gente já vê, inclusive, em algumas mesas de discussão, principalmente com os municípios, municípios que terão tributações favorecidas. Dizer, olha, o morador da cidade de Olinda, em vez de pagar 27,5% de IBS-CBS, vai pagar 25%. Mas isso, Vai pagar 24%. Isso é possível na reforma. A reforma permite que cada estado e que cada município fixe sua alíquota. Ela vai dar a alíquota de referência, a alíquota padrão. Então, a alíquota padrão será 27%. Se eu quiser fixar em 26%, eu posso. Se eu quiser fixar em 25%, eu posso. Eu vou arrecadar menos. Talvez esse tipo de política acabe gerando uma coisa que a gente já viveu mais lá atrás, que eram as figuras dos outlets. Então, eu vou ter lá... Agora, Moreno tem um outlet. Então, se Moreno tem uma tributação menor do que Recife, é possível que uma operação de um outlet em Moreno seja mais barata do ponto de vista tributário do que em Recife. E isso acabe atraindo o consumo para lá. E acabe também, uma outra preocupação que a gente tem, é criando um segundo endereço. São Paulo experimentou muito isso lá atrás, hoje menos. Daquele consumidor que tinha a casa principal dele na capital, mas tinha uma casa de campo no interior, né, ou mesmo em outro estado. E aí ele fazia a opção de realizar as aquisições por essas cidades fora da capital, porque essas cidades davam favores fiscais. Por exemplo, lá em São Paulo era comum que cidades do interior permitissem que parte do IPVA fosse descontado do IPTU. Então, as pessoas acabavam registrando seus carros nas segundas casas, endereço, né? que não fazia muito sentido, porque, a princípio, o carro é muito mais usado na primeira residência. Né? Mas por quê? Registrando naquela segunda casa, eu ia ter uma tributação menor, ia ter um desconto do IPTU. Quando a gente traz isso para o IBS, se eu tenho um município que decide não implantar a alíquota padrão, mas implantar uma alíquota menor do que a padrão, esse município pode acabar atraindo, sim, consumidores para dizerem que moram lá. Então, não, eu tenho uma casa da minha avó em Olinda. Se Olinda é mais barato, toda vez que eu for comprar, eu vou dizer que eu sou de Olinda. E não de Recife. Principalmente no comércio eletrônico. Esse, inclusive, já é um fenômeno que a gente percebe de alguma forma no comércio eletrônico. No comércio físico não vai funcionar, né? No comércio físico, não. Porque não é eletrônico. o consumo na loja física se dará no local da loja fixa. Essa coisa do endereço vai pesar apenas no que vai ser entregue, né, mas pode ao ser consumidor. um fator de atração de negócios para esses municípios. Pode sim. Que tem hoje Olinda é praticamente uma cidade dormitório. Pode sim. Ela pode usar desse recurso para tentar atrair mais para trazer parte do serviço, parte do comércio de Recife para Olinda. Sim. Porque lá, ela tendo uma tributação menor, ela vai estar favorecendo a população local, mas também vai estar atraindo que consumidores da circunvizinhança passem a consumir em Olinda e não mais a consumir nas suas cidades de origem. Então, esse é um fenômeno que deve, assim, talvez existir com a nova tributação. E dentro desse raciocínio aí, as desigualdades regionais, elas vão pesar na reforma? Penso que não. Eu acho que, do ponto de vista regional, essa alíquota menor numa região do que outra, talvez tenha uma capacidade menor de acontecer, porque é uma decisão muito local. Assim, eu vou ter que arregimentar 184 municípios de Pernambuco para que todos reduzam e Pernambuco se torne um estado
que tem uma tributação menor. E aí, se eu penso regionalmente, eu vou ter que pegar os 184 municípios de Pernambuco, os mais cento e tantos municípios da Paraíba, mais os cento e tantos municípios do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, para que todos tenham uma tributação mais favorecida e isso possa servir de uma atração. Então, quando a gente pensa regionalmente, acho que esse é um fenômeno que terá muito mais dificuldade de acontecer. Se eu olho pontualmente e localmente, talvez a gente tenha, sim, principalmente nas cidades satélites às regiões metropolitanas, você tenha regimes favorecidos nessas cidades satélites que sejam usados para atrair negócios a essas cidades satélites. Para a gente finalizar aqui, Alexandre, você acha então que a reforma ela tende a enxugar o custo das empresas com esse back-office todo voltado para análise de tributos, para quantificar o tributo a ser pago, ou isso não vai mudar muito, não? Eu acho que essa é a aposta do varejo. Em alguma medida, o varejo tem apoiado a reforma tributária. Desde o primeiro momento, quando se trouxe esse debate para a sociedade, se levou esse debate para as entidades representativas do varejo, as entidades representativas do varejo viram com bons olhos a reforma e viram com bons olhos no sentido de reduzir o custo do Brasil. Ninguém aguenta pagar o que já se paga de tributo e ainda ter que pagar para saber quanto deve pagar. Então, se a gente consegue trazer uma economia nesse back-office, você chamou, né, nessa estrutura de apoio para a apuração do tributo, a gente vai ter um custo menor no varejo e o varejo, penso eu, que está apostando muito nisso. E pode repercutir no preço, né? Pode repercutir no preço. A gente tem aí, como a gente disse lá no comecinho da nossa conversa, essa transição, né? Até que eu possa enxugar a máquina e ter menos funcionários para apurar os tributos, talvez eu tenha que contratar mais alguém para apurar o IBS e a CBS até 2032. Ainda vai ter custo Brasil aí elevado. Do ponto de vista dos contadores, dos especialistas em carteira fiscal, acho que o mercado, nos próximos 8 anos, tende a melhorar. Depois a gente não sabe. Depois a gente tem que ver, né, como é que vai ficar. Tá certo. Alexandre, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação no nosso Papo de Negócio, trazendo esclarecimentos aí para vocês que nos assistem, sendo varejistas ou consumidores, são informações importantes, né? E na próxima semana a gente traz mais algum assunto diferente, né? Sim, estamos sempre à disposição e tentando esclarecer todo mundo sobre o que traz essa reforma na vida de cada um, né? Cada um vai experimentar de uma forma diferente a reforma e é importante que cada um vá se acostumando com ela, porque ela vai acontecer e é aquilo que eu também disse lá no comecinho, a gente tem pouco mais de um ano. 1º de janeiro de 2026, a reforma começa a entrar em vigor. Aos poucos, mas começa. Então, principalmente o empresário precisa estar pronto para 1º de janeiro de 2026. Pois é, e vai afetar todo mundo, como você falou, né? É isso. Então, muito obrigada, Alexandre. Obrigada pela sua audiência. E assine o nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.